Boa noite, pessoal. Já estamos no horário, né? Eu estava aparecendo aqui para mim os comentários e agora saíram. Então, se vocês estiverem conseguindo ver, só me dá um ok, por favor. Boa noite. Agora eu consegui ver a Meire. Boa noite, pessoal. Então, e devagarzinho ele vai entrando, para inspirar, né? Obrigada, vamos lá. Boa noite, Anne. Boa noite, queridos. Para quem ainda não colocou a água, né? Nós vamos iniciar agora, mas sempre aconselhamos a colocar a água para fluidificar, mentalizar essa água para que realmente nos traga paz, tranquilidade. É o elemento fundamental aí do nosso planeta, do nosso organismo, para a gente pedir um pouquinho de força, né? Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos, agradecer ao plano espiritual pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez fazendo a leitura de uma obra espírita, fazendo a leitura de um evangelho, fazendo a leitura de uma oração. Seja qual a escolha de cada um, que essas palavras possam estar sendo realmente absorvidas pelo nosso espírito e que de alguma forma realmente nos auxilie para que comecemos uma nova semana com luz, com paz, com muita harmonia, com a graça de Deus. Então vamos lá. Uma boa noite a todos. Vocês já observaram que nós não começamos igual todos os dias, né? Não levantamos igual. Um dia estamos mais humorados, outro dia estamos, vamos dizer, menos humorados. Depende de como nós fomos deitar, depende da noite que tivemos, se dormimos bem, se levantamos com pressa. Tudo isso acaba influenciando no nosso humor. E o nosso humor, a nossa energia, nossa vontade de cada dia, ela também acaba influenciando nas outras pessoas, nas pessoas que chegam próximas a nós. Então, o nosso estado mental, ele influencia diretamente as pessoas que se aproximam de nós. Então, vamos pensar aí. Se isso acontece em relação às pessoas, também acontece em relação aos espíritos, porque nós somos espíritos, né? Espíritos encarnados. Então, os espíritos que estão desencarnados, da mesma maneira, eles se aproximam ou se afastam de nós pelo nosso padrão vibratório. Ninguém gosta de ficar muito tempo perto de uma pessoa que só se lamenta, de uma pessoa que só reclama, de uma pessoa que está sempre triste. Nós gostamos de estar ao lado de pessoas alegres, animadas, mas às vezes nós precisamos abrir nosso coração, às vezes nós precisamos falar, e aí nós somos a pessoa triste, né? Então nós precisamos cuidar desse nosso estado mental, para que a gente consiga estar bem na maioria das vezes, ajudar quem está precisando e também nos aproximar de espíritos que estejam na mesma vibração. Então, o que acontece aqui? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um texto de Richard Simonet. Richard Simonet é um autor espírita, ele é autor de, hoje, se eu não me engano, ele tem 48 obras publicadas, né? E ele nasceu em Bauru, estado de São Paulo, está no movimento espírita desde 1957. Há pouco tempo, o Cláudio falou um pouquinho para nós, se eu não me engano, de quarta-feira, né? Ele fez uma palestra falando sobre o livro Quem Tem Medo da Morte, que foi escrito por Richard Simonet, né? Ele é considerado uma cartilha para compreender o processo de desencarnação. Ele, no centro que ele trabalha, ele desenvolve um largo trabalho no campo doutrinário, assistência social, creche, triagem de imigrantes, escola de orientação social e profissional, casas de sopa, enfim, é um trabalhador aí constante do meio espírita, né? E ele tem uma historinha que eu gosto, que é da Dona Gertrudes. Então, o que acontecia? Dona Gertrudes era uma médium da casa espírita, uma médium vidente, uma médium notável, tinha uma capacidade de enxergar o plano espiritual. A gente sabe que algumas pessoas enxergam com mais facilidade, visualizam, né?
E ela enxergava claramente, sem fantasias. Ela sabia, ela conseguia distinguir o que era o mundo, vamos dizer, o nosso mundo aqui real e o que era o mundo espiritual. Mais real do que o nosso ainda, né? Mas vamos dizer assim. E aí ele conta a história assim. Vezes inúmeras, pessoas com problemas existenciais eram alertadas sobre a ação de perseguidores invisíveis. Recebiam dela valiosas orientações quanto à maneira de livrarem-se da indesejável companhia. Então, por isso que eu falei que a gente tem que estar sempre cuidando do pensamento. Então, o que acontecia? A pessoa ia até o centro, a dona Gertrudes percebia e falava, olha, o que você está sentindo na realidade não é seu, né? São influências do plano espiritual. E ela alertava a pessoa, ensinava a pessoa a como orar, a como vigiar. Pois bem, eficiente auxiliar nas reuniões mediúnicas, identificava mistificadores e informava sobre os sofredores que vinham pedir auxílio. Sua atuação decidida incomodava espíritos mal intencionados e, não raro, ameaçavam. Então, como funciona isso? Eu tenho um negócio. Se você começa a atrapalhar o meu negócio, e não é diferente em relação ao plano espiritual, eu estou lá trabalhando em atrapalhar aquela família. Você percebe isso e tenta auxiliar. Você está me atrapalhando, então eu preciso cortar o que está atrapalhando o meu negócio, certo? Essa seria a ideia. Até que um espírito que vinha lá incomodado com as atitudes dela, né, com muito ódio, vingativo, ele sentiu-se prejudicado pela interferência da médium em favor de uma família que a atazanava. Por isso, passou a assediá-la, tentando causar-lhe embaraços. Como ela era uma pessoa muito boa, né, uma pessoa muito, estudava muito, lia muito, estava sempre ajudando os outros, ela percebia, ela sentia e nada acontecia. Apresentava-se a vidente ameaçador, expressão sinistra, buscava instalar o medo em seu coração, a fim de envolvê-la. Dona Gertrudes, habituada a tais artimanhas, resistia tranquila. Frustrado, o inimigo invisível procurou um companheiro mais experiente que o aconselhou. Olha, aí vamos ao conselho do amigo experiente do outro lado, né? Com os detestáveis servidores da luz, é inútil fazer sombra. Quanto mais você a pressionar, maior será a sua dedicação ao ideal que a norteia. Mais ligada estará dos seus protetores. Então, ela sentia, e aí ela entrava em oração e ela se protegia. Mude de tática, nenhuma pressão. Não assedie, deixe à vontade, limite-se a acompanhá-la, aguardando uma brecha. Ela é humana, mas cedo ou mais tarde baixará suas defesas. Espere que ela fique vulnerável. E assim foi. O perseguidor passou a seguir fielmente o conselho. Vários dias se passaram, ele foi acompanhando a médium, já estava cansado, nada acontecia, até que, um certo dia, ao amanhecer na casa da médium, o marido acordou mal-humorado. E pior ficou quando soube que deveria contentar-se com leite frio sem café. Acabou o gás, não tinha botijão reserva, não tinha como fazer o café da manhã. O filho relutava em levantar-se, embora os reiterados avisos da genitora. A ajudante do lar, que chegava, reagiu asperamente ao ser advertida quanto a algumas roupas que esquecera no varal. O cão, aproveitando-se da distração das duas, entrou na sala de visitas, pulou sobre a mesa e derrubou um valioso vaso de estimação, fazendo em pedaços. Foi demais. Abalou a nossa querida médium. Esgotaram-se as reservas de paciência. Enxotou o animal, brigou com o ajudante, discutiu com o marido, gritou com o filho preguiçoso. Conturbada pela irritação que brotava forte, experimentou um momentâneo branco em suas percepções. Tropeçou e caiu espetacularmente, fraturando a perna. Contorcendo em dores, olhou para o lado e viu o obsessor a sorrir. Mordaz perguntou-lhe: gostou da rasteira? Custou, mas eu consegui. Bom, qual que é a moral dessa história? Poxa, mas ela trabalhou tanto, ela orava, ela lia, ela ajudava as pessoas,
ela falava, ela aconselhava, né? Quando ela se sentia ameaçada, ela estudava um pouquinho mais, ela se fortalecia, mas em algum momento ela deu uma brecha. Então, nenhum espírito se aproximará de nós com as intenções negativas para nos atrapalhar, da mesma forma que neutralizamos também as coisas ruins que se aproximam de nós quando estamos bem, com o coração com muito amor, agindo dentro da caridade, com o pensamento ligado aos espíritos superiores. Né? Então precisamos tomar cuidado. O orai e vigiai que Jesus nos deixou, ele é diário, ele é eterno, ele é a cada dia. Nós estamos aqui nesse planeta com o objetivo de crescer. Na maioria das vezes nós esquecemos por que estamos aqui. Levantamos, trabalhamos. Às vezes eu costumo ouvir do meu filho que ele fala assim, você anda no automático. É verdade. Em alguns momentos entramos no automático. Levantamos, tomamos café, vamos para o trabalho, agimos tudo certinho e não paramos para viver. Viver de verdade. Amar, olhar o que realmente importa, rever nossas emoções, orar e crescer espiritualmente. Porque nós estamos aqui com o objetivo de crescer espiritualmente. Para quem me conhece, eu tenho 1,55 m. Não foi fisicamente que eu vim para crescer, né? Com certeza a questão é espiritual. Então nós temos um porquê para tudo. Precisamos aproveitar o nosso tempo e cuidar das nossas afinidades. Então pense um pouco no seu dia a dia. Na casa, na família, no trabalho, na escola, na convivência, que agora aumentou bastante, né? Em qualquer setor de atividade que nós estivermos, em qualquer tipo de trabalho que nós estivermos, nós vamos encontrar pessoas que nós nos simpatizamos muito, temos afinidade, queremos trocar ideia, mas também vamos encontrar pessoas que não simpatizam conosco. Aquelas pessoas que às vezes você chega do lado até fica, ai meu Deus do céu, lá vem ela. Né? Você sabe que a pessoa está ali e a intenção não é das melhores, mas o que será que eu faço também que atrai isso nela? Isso vem para uma outra conversa, mas precisamos pensar. Será que aquela pessoa que está buscando uma forma de me irritar o tempo inteiro, será que isso partiu dela ou será que partiu de mim? Né? O que eu faço para causar isso? Enfim, o mesmo ocorre com os espíritos. As pessoas sentem como os espíritos sentem. Os espíritos são pessoas que estavam encarnadas e desencarnaram. E não é porque desencarnou que mudou. Continuam as mesmas pessoas, com os mesmos sentimentos de amor, de raiva, de tristeza, de alegria, que precisam ser trabalhados. O objetivo de estarmos aqui nesse planeta e de estarmos encarnados é trabalharmos essas emoções, para a hora que desencarnarmos, estarmos mais preparados, evoluirmos e, com a graça de Deus, buscarmos aí novos planetas para cuidar, né? Vamos lá então, tomara, né? Bom, agora a Terra está evoluindo, não é isso que a gente ouve? Como assim evoluindo, Fabiana? Com tanta coisa acontecendo, olha esse vírus o que fez agora. Bom, para existir evolução, existe primeiro a desconstrução, né? Então, não temos como passar por uma coisa sem, não vai ser num toque de mágica assim, oba, hoje tudo mudou. Não, precisamos passar por isso. Algum motivo tem. Então, se indisciplinados e agressivos, esses espíritos podem até cultivar animosidade, empenhando-se em nos causar problema. Mas olha, cuidado para não usar isso como uma muleta, né? Muitas vezes o sentimento é nosso mesmo. Esse sentimento nosso, olha lá o que aconteceu com a dona Gertrudes. Esse sentimento nosso, ele abre espaço, ele abre uma porta para quê? Para que os espíritos que estão na mesma vibração entrem e aí sim nos causem aí emoções e nos deem pensamentos negativos. Principalmente nas tarefas espirituais, quando socorremos vítimas, quando resolvemos estudar, quando fazemos o bem para as pessoas, quando ajudamos alguém a se melhorar, isso tende a acontecer. Foi o que aconteceu com a dona Gertrudes, né? Não há razão para temê-los, não existe isso, ninguém vai nos ferir, só precisamos cuidar e proteger o nosso pensamento e o nosso campo vibratório.
Basta que cultivemos a disciplina das emoções. E qual é a emoção que nós temos mais aflorada aqui, que a gente tem que tomar cuidado para a gente não tropeçar? É a irritação, né? Aquele dia que você acordou bem humorado, você tomou seu café, você saiu, e aí qualquer coisinha ali no trânsito, hoje não estamos tanto no trânsito, mas de repente uma notícia, de repente uma palavra virada que o teu companheiro falou, já é o suficiente para te tirar do prumo e falar, estragou o meu dia. Poxa, como é fácil estragar o dia da gente, né? Então temos que tomar cuidado e manter isso um pouquinho mais num padrão maior, vamos dizer assim. Aí pesquisando um pouquinho eu encontrei uma palavra, ataraxia, que eu não fazia ideia do que era, e lá está dizendo que é a capacidade de manter-se sereno e tranquilo diante dos contratempos e lutas da existência. Filósofo grego, né, 341 a.C., ele falava na serena felicidade, obtida através do domínio ou da extinção das paixões. Então, como atingir essa felicidade, esse sentimento supremo que a gente tanto busca, que a gente já conversou em alguns outros momentos, que ele não é constante, ele está em momentos, né? Na atualidade, vivemos situações semelhantes. As religiões tentam nos trazer isso. São várias religiões. O Espiritismo é uma delas, né? E o que é que tem de diferente entre uma e outra? Todas falam do mesmo Jesus, do mesmo Deus, do mesmo amor, né? O que falta um pouquinho, às vezes, é a visão do real, a capacidade de motivar os seguidores com a razão, com a verdade. Não deixar as coisas fantasiosas ou vagas. Você não pode fazer isso porque é pecado. Você não pode fazer isso porque é errado. O que é pecado? O que é errado? Né? Será que não há um discernimento dentro de nós? Não tem lá um botãozinho que avisa isso é legal ou isso não é legal? A fé sem compromisso, sem racionalidade. Nós precisamos raciocinar, nós precisamos saber no que nós estamos acreditando, para não ser uma fé vaga. Quando Jesus fala que a nossa fé pode transportar montanhas, eu falei nisso em algumas semanas atrás e falei que essas montanhas são justamente o quê? Os empecilhos que nós mesmos colocamos, né? Então, que fé é essa que não acredita, que não vai? Por isso as pessoas dizem crer, mas sem maior repercussão em seu comportamento. Eu acredito, mas eu não mudo. Então não adianta nada. Quando eu busquei o Espiritismo, foi assim. Eu vinha de uma família que realmente estava sempre ali presente, falava em Deus, acreditava, mas muitas vezes num Deus fantasioso, né? Um Deus que criou o mundo em 7 dias, que descansou. Eu não estou dizendo que nada disso é real, né? Não estou falando da crença de ninguém, mas, poxa, não faziam sentido algumas coisas. Um Deus que às vezes era vingativo. Deus vai te punir, Deus não pune. Quem pune? Nós punimos a nós mesmos quando fazemos algo de errado. Deus é amor, Deus é caridade, né? Então, algumas ideias me incomodavam e aí eu resolvi buscar algo diferente, algo que respondesse às minhas perguntas. Dei um certo trabalho com isso, mas acabei encontrando as minhas respostas. O Espiritismo, ele revive esse pensamento num patamar mais elevado da felicidade. Ele explica pra gente que essa felicidade tem que ser conquistada, né? Que a gente tem que ter esse contato com a verdade, com a luz, e a cada conquista nova é esse sentimento que brota dentro da gente. Demonstra ser indispensável a sobriedade para que não se complique o nosso futuro. E não basta cultivar a singeleza. Eu só bebo quando eu tenho sede, eu só como quando eu tenho fome, eu preservo o meu corpo, eu cultivo bons pensamentos. Então, tenho que cuidar da minha alma e do meu corpo. Então, é preciso direcionar nossa existência no sentido de favorecer do bem ao outro e do bem a nós mesmos. Também temos que nos cuidar. Então, eu devo me alimentar quando eu tenho fome, mas eu devo também alimentar ao outro que tem fome. O agasalho para quem tem frio, a medicação para quem está doente, a instrução para o ignorante. Então, quando eu tenho oportunidade de falar, eu não vou ficar
obrigando a ouvir. Aqui está aberto, se você não quer, você desliga, você sai. Mas se você está me procurando, se eu tenho oportunidade de falar um pouco desse Deus tão bondoso que habita em mim e que habita em você, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Me calar é errado. Consolo para quem está sofrendo, orientação para quem está perdido. Então nós temos que fazer a nossa parte. Não há alternativa. Podemos nos isolar da multidão aflita e sofredora, mas jamais estaremos bem. Então aquela ideia de fugir para o alto de uma montanha, entrar em uma cabana, né, e meditar, não vai ajudar a ninguém. Vai trazer bem a quem? Eu vou conseguir a minha paz interior me isolando do mundo? Então, qual foi o meu crescimento? Se para estar bem eu preciso estar sozinho, tem alguma coisa de errado? Por que foi que eu encarnei aqui, né? Nós não vamos poder fugir dos problemas, precisamos agir. Então, precisamos de mãos que servem, mãos que trabalham em benefício do próximo, estender essa mão, olha, dar as mãos, unir as mãos, isso forma uma anteninha, né? São antenas que estendemos em sintonia com os espíritos superiores, em sintonia com Deus. Então, a gente já falou um pouco sobre as preces também, falando um pouco em geral. Quando eu faço uma oração pedindo algo aqui da Terra, não é errado, mas eu vou ser ajudada por espíritos que estão próximos aqui a essa esfera. Quando eu elevo o meu pensamento ao superior, eu vou receber ajuda dos espíritos que estão em sintonia superior. Então, tudo depende do pedido que eu tenho e também devo aprender a agradecer. Obrigada por cada conquista atingida. E aí eu vou entrar um pouquinho no Evangelho, no capítulo aqui, só para fechar então, tá? A relação com o contexto do Richard Simonet é justamente a gente tratar dessa importância do nosso pensamento, do orar e do vigiar, né? E aí, na parte aqui, na página 341, capítulo 28, no item 20, ele faz uma prece para resistir a tentações. E ele diz assim: duas origens pode ter qualquer pensamento mau, a própria imperfeição da nossa alma ou uma funesta influência que sobre ela se exerça. Então, eu peguei esse item porque me chamou a atenção. Eu também não posso falar, eu estou com um pensamento tão pesado, deve ter alguém me acompanhando. A gente às vezes usa essas desculpas ou diz que foi influência de alguém. Cuidado, o pensamento pode ter partido de você. A brecha inicial é sua. Então, eu tenho que, se eu sentir algo, peraí, deixa eu buscar essa origem. Neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita, de sorte que aquele que venha a falir não poderá invocar, por escusa, a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal, se o considerasse inacessível à sedução. Em outras palavras, né, ele quer dizer que esse espírito, vamos dizer que mesmo que seja a influência de um espírito, que esteja aqui próximo, que esteja me dando aqui algumas ideias negativas, se ele se aproximou, foi porque ele sentiu que podia, né? E não é assim com as pessoas ao nosso redor também? Poxa vida, há pessoas que nos respeitam, que nos entendem, que nos ouvem, e há pessoas que já chegam nos ofendendo. E por que ela acha que ela tem esse direito? Então, em algum momento, ela sentiu que você não seria capaz de responder, que você não seria capaz de barrar. Com o plano espiritual é a mesma coisa. E aí ele diz assim: quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, mas a cuja atração podemos ceder ou resistir, como se tratara das solicitações de uma pessoa encarnada, de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião ou espírito protetor combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito do bem
a se fazer ouvir pela nossa consciência. Então, da mesma forma que eu tenho alguém tentando me enveredar por um lado ruim, eu tenho alguém me avisando, epa, alerta, isso está errado, vamos para o lado do bem. Eu lembro bem de uma historinha que a gente ouviu, eu não vou recordar livro porque eu não guardo, se eu não tiver com ele aqui na mão, não sai. Mas a história que ele falava, né, da influência, principalmente ali, época de carnaval, festas, e era a história de um senhor que ele não conseguia se livrar da bebida, se livrar do bar, e aí o anjo guardião dele, ele ia, ele fazia as orações, o anjo guardião dele estava sempre ali, aí ele falou, não, eu não vou te abandonar, eu estou com você, até que um dia ele foi entrar no bar, ele deu um passo para trás e falou, mas você não vem comigo? Ele falou, não, eu estou te dando conselho, eu estou querendo te ajudar, mas se você insiste em ir, vai que eu te espero aqui. Né? Então, existem alguns momentos, algumas coisas que são decisões nossas. E aí ele realmente não vai nos acompanhar, ele vai nos orientar, ele vai nos ajudar, mas ele não vai nos impedir. E sabe por quê? Por causa de algo que o Espiritismo fala tanto para você. Você tem o livre-arbítrio. Ao mesmo tempo que isso é, para mim, libertador, porque eu penso, poxa, se eu errei, a culpa foi minha, se eu acertei, também tem o meu mérito, né? Eu faço escolhas, eu posso tomar decisões, eu sou livre, porém, eu arco com as consequências, boas e ruins. As influências são assim, as consequências são assim também. Então a gente precisa cuidar muito do nosso pensamento. E a gente, como é que a gente reconhece um mau pensamento? Como é que eu sei se aquilo não está legal? E aí me faz voltar a um trecho que também quem me conhece sabe que é uma das partes que eu mais amo dentro do Evangelho, voltar, porque é um exercício que eu acho que a gente deveria ler todos os dias, mas eu vou buscá-lo no Livro dos Espíritos, que são os caracteres do homem do bem, que ele fala assim, como é que eu posso ter certeza que aquilo é bom? E aí o que ele aconselha? Uma hora que você for deitar, que você for dormir, que você for encostar a cabeça no travesseiro, pergunta se você fez tudo o que você podia de bom, né? Se interroga a sua consciência sobre os atos praticados, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia e ninguém tem o que se queixar de você. Se a hora que você deitar a cabeça no travesseiro você lembrar e falar, nossa, eu não fui legal com essa pessoa, não era assim que eu deveria ter respondido. Olha, você tem a oportunidade de no dia seguinte, primeiro faça uma oração, peça perdão em oração à noite, se você reconheceu que aquilo não é legal, e no dia seguinte procure essa pessoa. Às vezes levamos meses, anos, segurando uma dor e uma raiva, sem pedir perdão, e de repente essa pessoa desencarna, essa oportunidade se foi, e aí nós vamos ter que ficar aí batalhando entre os mundos para conseguir se encontrar e falar, né? Então não deixe essa oportunidade para outro dia. Sentiu vontade de pedir perdão? Peça. Sentiu vontade de dizer eu te amo? Diga. Nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que viver hoje. E eu estou dizendo isso para vocês, mas eu estou dizendo isso também para mim, principalmente, né? Que muitas vezes também deixo de expandir aí o que eu penso, às vezes guardo um sentimento para depois, às vezes é algo tão simples, eu falo, talvez essa pessoa não me entenda, ou não, e aí passa. Então não deixe passar esse momento, não deixe passar esse sentimento, ok? Essa é a mensagem da noite. Espero que de alguma forma aí a gente tenha atingido alguma emoção, algum sentimento, esclarecido alguma ideia, né? Esse é o propósito de estarmos aqui às terças-feiras, de melhorarmos o nosso estado vibracional, de termos bons pensamentos. Então, vamos imaginar que essa luzinha que está ali no fundo, caindo, são as bênçãos desse momento do nosso Mestre Jesus. E que a gente possa, nesse momento, imaginar todas as pessoas que nós conhecemos lá no nosso interior, que estão precisando da ajuda, que estão precisando de uma palavra amiga, que estão precisando de uma oração. Vamos direcionar o nosso pensamento para essa pessoa que a gente conhece e pedir nesse momento que o nosso querido Mestre Jesus possa enviar os bons espíritos, espíritos de luz, para cuidar da situação que essa pessoa está vivendo, para trazer harmonia, paz aos pensamentos,
que se for físico possa trazer dentro do merecimento de cada um a luz e a saúde que essa pessoa precisa, seja ela uma saúde imediata, seja uma saúde aos poucos para ajudar num crescimento espiritual, que essa luz infinita possa seguir os nossos pensamentos nesse momento até as pessoas que cada um de vocês consideram que precisam receber. Graças a Deus. Que essas bênçãos possam cair agora também sobre nós, que cada um de nós possa restaurar as energias da semana, as energias do dia de trabalho, dos pensamentos, que possamos esquecer as notícias negativas por um instante, permitindo ao nosso corpo receber luz, receber força, receber uma vibração de amor, de paz, de energia, que possamos disseminar amor, que saia, que possa flutuar no nosso corpo essa energia positiva, essa luz, atingindo a nossa família, atingindo a nossa casa, cada ambiente do nosso lar, atingindo o nosso bairro, nossa cidade, nosso país, nosso planeta e todo o universo. Que a luz infinita do Mestre Jesus acompanhe cada um de nós, fluidificando essa água que cada um deixou, pedindo para que seja colocado o elemento necessário para que cada um se restabeleça, se fortaleça e que possamos, na semana que vem, estar aqui juntos para ouvir mais um pouquinho. Não esquecendo que temos também as quartas-feiras, né? O nosso amigo Vec aqui, mais todo o pessoal que vem para trazer sempre um pouquinho mais para nos ajudar. Eu agradeço a presença de todos, que a luz do nosso Mestre Jesus nos fortaleça e nos ampare. Boa semana, que assim seja. Boa noite.